O Renault Dauphine foi um carro compacto produzido pela montadora francesa Renault entre os anos de 1956 e 1967. Foi lançado como sucessor do Renault 4CV e teve sua produção inicialmente voltada para o mercado francês, sendo posteriormente exportado e fabricado em outros países. O final do ano de 1958 foi a consagração. No seu primeiro ano completo de comercialização, o Renault Dauphine é o automóvel mais vendido na França e representa um terço da produção da empresa. O desenvolvimento do Dauphine começou no final da década de 1940, quando a Renault identificou a necessidade de um substituto para o envelhecido Renault 4CV. Com o objetivo de criar um veículo moderno e atraente, a empresa contratou o designer italiano Pietro Frua para criar o conceito do carro. O resultado foi um design elegante e arrojado, com linhas suaves e aerodinâmicas. Em 6 de março de 1956, o Palais de Chaillot acolheu a apresentação oficial do Renault Dauphine, enquanto todos os agentes e concessionários na França fizeram o mesmo com os seus melhores clientes. 2 dias depois foi a estrela do estende da Renault em Genebra. O Dauphine usava uma versão do motor Vantux refrigerado a água do 4CV, cuja cilindrada aumentou de 760 para 845 cm3 e potência de 19 para 32 cavalos vapor. O arrefecimento do motor foi auxiliado por entradas de ar abaixo de cada porta traseira e um painel traseiro ventilado. Mais pesado e 300 mm mais comprido que seu antecessor, sua carroceria de 4 portas é monobloco, com a abertura das portas no sentido natural. O Renault Dauphine tinha uma caixa manual de 3 marchas, sendo sincronizadas a segunda e terceira marchas. Em outubro de 1961, também passou a ser sincronizada a primeira marcha. Havia também a opção de transmissão semiautomática, na verdade, era uma caixa manual acoplada a uma embreagem seca que engatava e desengatava ao tocar na alavanca de câmbio. A partir de 1957 com embreagem Fairlech opcional, com controle eletromagnético e sem pedal de embreagem separado. A partir de 1963, o Dauphine pôde ser equipado com uma transmissão de 3 velocidades com controle eletromecânico, desenvolvida pela Jaguar, que funcionava como uma transmissão totalmente automática. A suspensão dianteira era convencional, mola helicoidal e braço A, com barra estabilizadora e direção pinhão e cremalheira, sobre travessa dianteira removível. A suspensão traseira era um eixo oscilante de pivô alto com mola helicoidal concêntrica e amortecedores telescópicos colocados nos tubos oscilantes que a Renault chamou de caixas de trompete. 61% do peso do Dauphine era transportado pelas rodas traseiras. O Dauphine tinha um porta-malas articulado para a frente, que abrigava os faróis e boa capacidade. A roda sobressalente foi instalada horizontalmente sob a frente do carro, atrás de um painel de abertura localizado sob o para-choque. O interior foi equipado com bancos dianteiros reguláveis e banco traseiro. Aquecimento, painel pintado para combinar com o exterior, 2 luzes internas, volante branco, vidros traseiros, 2 buzinas, cidade e campo, e 2 compartimentos de armazenamento nas laterais do painel. O carro estava disponível em uma variedade de cores pastel. A Renault fabricou o Dauphine em sua fábrica de Flins, com um carro saindo da linha de montagem de cada 20 a 30 segundos e com motores vindos da sede da fábrica, na Ille-Seguin em Billancourt, Paris. Existiram algumas variantes. O Renault Ondine, uma variante topo de linha do Dauphine, foi lançado em 1961 e oferecido por 2 anos. Estava equipado com uma caixa de 4 velocidades. A versão Gordini foi oferecida com caixa de 4 marchas, freios a disco nas 4 rodas de 1964 e potência aumentada, desempenho ajustado por Amédée Gordini, para 37 cavalos. As variantes Dauphine Gordini e Ondine Gordini também foram oferecidas. O 1093 era um modelo de corrida de fábrica em edição limitada de 2.140 exemplares homologados, que produzia 55 cavalos vapor e era equipado com carburador de 2 corpos, transmissão manual de 4 marchas e tacômetro, com velocidade máxima de 140 km por hora, e foram produzidos de 1962 e 1963.
Todos foram pintados de branco com duas finas listras azuis que vão da frente para trás ao longo do capô, teto e porta-malas. O Dauphine também foi fabricado em outros países, como Argentina, Austrália, Israel, Itália, Nova Zelândia, Japão, Espanha, com suas particularidades. A Renault comemorou o fim da produção do Dauphine com uma versão limitada, edição de 1.000 exemplares. O último modelo Dauphine básico foi produzido em dezembro de 1966 e os últimos modelos Gordini foram vendidos em dezembro de 1967. Nessa época, o Dauphine já havia saído das linhas de produção do fabricante e a montagem do Dauphine durante os anos finais do modelo foi subcontratada. No Brasil, o Dauphine foi produzido sob licença, pela Willys Overland, entre 1959 e 1968, nas seguintes versões: Dauphine, 23.887 unidades de 1959 a 1965. Gordini, 41.052 unidades de 1962 a 1968. Renault 1093, 721 unidades de 1963 a 1965. Teimoso, modelo simplificado, sem acessórios, 8.967 unidades de 1965 a 1967. Foram produzidas um total de 74.627 unidades no Brasil. Obrigada por assistir o vídeo. Inscreva-se e comente. Até o próximo!